Chama-se Maria do Céu Patrão Neves. Nasceu em Lisboa em 1959. Atualmente é eurodeputada. Ela é professora catedrática de Filosofia. É hoje a nossa convidada especial neste Duelo de Ideias. Doutora Maria do Céu Patrão Neves, a questão da escola e do Parlamento, o que é que mais gosta? Eu nunca deixei a escola. Eu sou por opção académica. Essa é a minha opção de vida, essa é a minha vocação, sinceramente, e não deixei. Porque, não obstante me ter dedicado muito empenhadamente ao meu trabalho no Parlamento Europeu, mantive alguma atividade académica. Continuei a fazer conferências, continuei a dar algumas aulas, continuei a escrever alguns textos de natureza científica, precisamente porque sabia que uma missão política é isso mesmo, é um serviço que se presta à comunidade durante um determinado período de tempo, findo o qual se retorna à sua vida. E por isso eu não podia dar-me ao luxo de, durante 5 anos, simplesmente suspender em absoluto aquilo que é a minha atividade académica. Essa é a minha opção, essa é a minha maneira de ser e de estar na vida. Muito bem, agora vou convidá-la a conversar com o nosso comentador, Carlos Melo Bento. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra especial para a São Miguel TV, para o Duelo de Ideias. Nós costumamos aqui fazer um início de conversa, falar na biografia do entrevistado, mas eu penso que, no seu caso, vamos dispensar isso, porque há coisas mais importantes para tratarmos. A professora é considerada, no comum das gentes, como a que foi a melhor deputada europeia em termos de intervenção e de, enfim, de temas tratados, a profundidade com que o fez. Porquê é que deixa de ser deputada europeia? Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer que não tinha ideia que alguém pensasse que, de facto, teria sido... É o comum. Tenho a ideia que me esforcei o máximo, não é? E, de facto, não poderia ser de outra forma. Eu não poderia ter deixado de me esforçar maximamente. Mas então, porquê é que a deixaram? Repara, essa decisão é uma decisão que não passa por mim. Se tivesse recebido alguma proposta, teria pensado nos termos em que essa proposta me teria sido feita e teria tomado a minha decisão. Como não houve qualquer proposta, eu não tomei qualquer decisão, simplesmente cumpro o meu mandato até ao fim, que foi aquele que me foi pedido e que primeiro pelo PSD Açores e depois foi ratificado pelo voto dos portugueses e dos açorianos, cumpro o meu mandato até ao fim e, como ainda há pouco disse, retorno à vida académica. Essa decisão não passa por mim, é uma decisão político-partidária. E eu até sou independente, por isso não estou nesses fóruns. Com certeza, mas nós temos o direito de indagar. Sem porque dúvida. Se as pessoas exercem a função para além daquilo que lhe era exigido, como foi o seu caso, não é? Com o cuidado de permanentemente informar o eleitorado das diligências, nunca um deputado europeu tinha feito tanto em tão pouco tempo para tentar solucionar os problemas fundamentais da vida açoriana. E é que se dizia que a professora era a pessoa de confiança do presidente Cavaco Silva e que tinha sido convidada para candidata em lugar elegível, exatamente por isso. É verdade? Não é verdade. De todo não é verdade. Eu posso contar aos nossos telespectadores um pouco daquilo que eu sei da história que me trouxe a esta função que ainda exerço e devo dizer que vou exercer até ao fim do meu mandato, que é no dia 30 de junho, e não prematuramente, como por vezes se ouve por aí dizer. Agora, a história de chegar até aqui é assim, a doutora Berta Cabral telefona-me, numa segunda-feira de manhã, à hora do almoço, eu estava no Porto, na Universidade Católica, a dar aulas, e esta é a primeira vez que eu relato em público, mas ninguém nunca me pediu confidencialidade e penso que estamos no tempo de começar a pensar nas memórias. Por isso, eu estava a dar aulas na Universidade Católica do Porto, recebo esta chamada da doutora Berta Cabral, com o pedido de uma resposta em poucas horas. A Berta Cabral, portanto, imediato, não é? E diga-me uma coisa, e já a informaram do lugar elegível que tinha? Garantido que era um lugar elegível, sem me dizerem exatamente qual era. Foi uma surpresa para si? A mais total surpresa. Então, não, mas dava-se bem com a doutora Berta Cabral?
Ou seja, eu sou uma pessoa, sempre fui independente e mantenho-me independente, faço questão Mas disso. tinha alguma ligação especial, tinha alguma admiração especial por Berta Cabral? Eu tinha admiração muito grande pela Berta Cabral, pela E capacidade de ela trabalho sabia disso? dela. Ela sabia dessa sua admiração? Disse-lhe alguma vez, dizer, pessoal? não disse. Não Mas as pessoas... não tínhamos essa proximidade. Agora, do ponto de vista do meu pensamento ideológico, há uma proximidade muito grande com o Partido Social Democrata. De outra forma, também, em coerência, eu não poderia aceitar entrar nas listas do PSD. Por isso, havia uma proximidade neste sentido. Já tinha sido convidada para, como independente, falar sobre temas da minha área de especialidade em congresso, em eventos organizados pelo PSD, e tinha sido mandatária do professor Cavaco Silva. Então é daí que vem... Eu penso que seria daí vem a ideia, essa proximidade. E essa sua função de mandatária do professor Cavaco Silva foi convidada para ela diretamente pelo Presidente ou foi o partido que ou algo, se é que pode dizer, não é? Eu penso que posso dizer, como eu digo ainda há pouco, estamos na altura das memórias e é a primeira vez que falo sobre estas questões em público. No que diz respeito a esta função de ser mandatária do professor Cavaco Silva, da primeira vez, porque eu fui mandatária duas vezes. Da primeira vez fui sondada informalmente por pessoas do PSD da região, saber se eu teria alguma apetência. Eu disse, e reitero aqui, passados tantos anos, que tenho uma admiração muito grande pelo professor Cavaco Silva, sobretudo pela sua integridade moral, que eu acho que faz muita falta na política a todos os níveis, regional, nacional e para além fronteiras. E por isso, a coerência e a integridade moral é algo que eu admiro muito no professor Cavaco Silva. E por isso, quando colocaram essa possibilidade, eu disse, será um desafio muito grande para mim, eu que não tenho qualquer traquejo político, mas estou convicta na realidade do país neste momento que ele é o único candidato que nos serve. E por isso aceito. A certa altura estava eu à porta do Conservatório de Ponta Delgada, à espera que o meu filho saísse das aulas às 9 horas da noite, e recebo um telefonema, longe de imaginar que do outro lado ouvia a voz daqui fala Cavaco Silva. Estava sentada, felizmente, foi o primeiro contacto com ele e tivemos uma conversa muito agradável, e devo dizer que depois, quando, muito pouco tempo a seguir, ele reuniu todos os seus mandatários e me acolheu, senti que nos conhecíamos há muito tempo. E posso dizer que nesta proximidade o professor Cavaco Silva é uma pessoa muito próxima dos outros, muito simples, muito humilde e muito afetuoso. E da segunda vez? Muito tocada. Da segunda vez houve mesmo... Da segunda vez foi a surpresa total. Esta também tem uma certa, acho eu, uma certa piada. Nessa altura eu já exercia as funções de deputado ao Parlamento Europeu e conheço muito bem o Sr. Presidente e sei que ele não aprecia envolver pessoas que estão ativamente na política partidária, naquilo que são funções que dizem respeito a ele enquanto Presidente da República ou, neste caso, enquanto candidato. E por isso eu estava longe de imaginar que seria possível ele voltar a pensar em mim. Mas pensei que ele era capaz de me contatar e contatar para trocar impressões sobre quem seria o mandatário dessa segunda vez. E já andava a pensar há algum tempo sobre eventuais nomes, quando fosse contatada, o que é que diria. Fui contatada e já vinha com os meus nomes prontinha para apresentar aquilo que me parecia e argumentando o que seriam as mais-valias de cada um. E nessa altura ele disse, não, eu quero perguntar se a Maria do Céu aceita outra vez. Eu devo dizer que fiquei particularmente honrada, porque se porventura tivesse sido um erro da primeira vez, não teria repetido a segunda. O equipe vencedora não se mexe, portanto aí... Isso é o que eu costumo dizer também, isso é o que eu costumo dizer. Mas olha que não lhe acabei de contar a questão de ser do convite para deputado europeu. Eu acho que também tem a sua piada. Então diga. Por isso, recebi este telefonema da Berta Cabral, longe de imaginar que isso seria possível, fiquei quase em estado de choque. Falei com professores que admiro muito, com quem eu estava na altura, e disse, eu tenho que falar com 3 pessoas antes de tomar a decisão. Primeiro com o Sr. Presidente, porque ele não pode saber pela comunicação social.
e se realmente o Sr. Presidente não tinha qualquer envolvimento nesta matéria, tenho que falar com o meu reitor, porque devo também uma palavra ao meu reitor, e claro que tenho que falar com o meu marido, claro, porque é também uma questão pessoal. Claro. E por isso disse que precisava de horas para fazer esta resposta. Dei as minhas aulas, meti-me no comboio de Porto a Lisboa e dei a resposta a meio da viagem. Devo dizer que quando cheguei à Gara do Oriente já estava arrependida da resposta positiva. Mas porquê? Achei que me esmagava a responsabilidade. Achei que era uma responsabilidade à qual eu não tinha competência para ela. Eu sabia que o compromisso dos Açores era para agricultura e pescas. Eu sou uma mulher da filosofia, sou uma mulher da ética, sou uma académica. O que é que eu podia saber sobre agricultura e pescas? Eu disse isto à Berta Cabral. Eu disse, eu não sou competente, eu não sou a pessoa certa. E ela disse-me só o seguinte, mas a Maria do Céu sabe estudar. E aí eu respondi, isso eu sei, estudar sei. E foi isso que eu fiz. Estudei, para nunca falar sobre matéria nenhuma sem estar plenamente informada. Minimamente informada. Sra. Professora, esteve, portanto, na Europa como deputada quantos anos? Vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos. É uma vida académica, é um curso, não é? Foi um curso intensivo. Como é que foi o seu primeiro dia na Europa? Lembra-se? Um caos, uma Babilónia, é um mundo. É um mundo do ponto de vista físico. Os corredores do Parlamento, do ponto de vista físico, são complexos. É difícil nós entendermos nos corredores, nos elevadores, nos gabinetes, nos andares, tudo isso é difícil. Deram-lhe um gabinete só para si? Todos os deputados têm exatamente o mesmo gabinete, com uma porta de comunicação para o gabinete dos assistentes, que é a sua equipa de trabalho. Todos nós temos os gabinetes iguais, muito simples, não há luxos, mas extremamente funcionais. E a equipe de trabalho é escolhida por si? É escolhida pelo próprio. Quem é que levou para a Europa? Eu, no início, fiquei com um especialista em pescas e um especialista em agricultura, precisamente porque eu era tão ignorante nestas áreas, dependia muito dos meus assistentes, mas faz parte da minha natureza dominar os assuntos de que falo. Eu não sou capaz de falar sobre aquilo que não sei e por isso estudei muito e rapidamente consegui ganhar autonomia nestas matérias. Senti depois necessidade de alterar também a minha equipa. Devo dizer, uma equipa em que estivéssemos todos mais próximos, em que houvesse umas sinergias mais estreitas e mudei a minha equipa ao fim, no terceiro ano, mudei a minha equipa. Teve dificuldades em arranjar colaboradores? Não tive. Não tive. E os que saíram ficaram magoados ou não? Repara, um deles terá eventualmente ficado, suponho que sim, porque foi literalmente despedido. O outro saiu para uma posição que, em termos da sua carreira pessoal, é mais favorável. Ele ficou satisfeito. Eu também fiquei, porque eu precisava de renovar o meu gabinete e por isso foi uma saída perfeita para ambos. Coisas da vida, a situação Claro que a mudou. política é muito exigente nesse aspecto. Repare, não é? quando eu entro e não conheço as matérias e sou muito dependente dos meus assistentes, há um desequilíbrio que se cria naquele gabinete e depois é muito difícil de restaurar o equilíbrio. Foi isso que eu senti. E por isso as coisas não funcionavam tão bem como eu desejaria. Na mudança de gabinete houve perdas e ganhos, como sempre há, mas penso que como equipa trabalhou bem e, sobretudo, penso que ninguém nos Açores deu conta que eu mudei a equipa. Isso é o essencial. Por isso, a mudança de equipa... Porquê? O essencial quer dizer que o trabalho, a prestação do serviço para os açorianos continuou e não sentiram que houve alterações de nível. Quer dizer, o facto de eu ter abdicado de 2 especialistas muito técnicos para uma equipa com um perfil diferente não alterou o nível de Mais prestação. político do que técnico? Mais diversificado
Enquanto que eu, nos meus 2 primeiros anos, insisti muito nas matérias Agricultura e Pescas, que eram as minhas comissões, eu, a partir do 3º ano, abarquei muitos outros domínios. Já não apenas estas comissões, mas questões de desenvolvimento regional, questões que diziam respeito à investigação científica, à inovação, questões que têm a ver com a cultura, o turismo, dimensão, o voluntariado, a solidariedade social. Quer dizer, eu consegui ter uma ação muito mais ampla, muito mais diversificada e chegar a muitos mais açorianos. Por isso foi esta equipa muito mais polivalente que eu consegui criar. Organizado por... Diga uma coisa, está numa área e nesse ligada... sentido acho que fiquei mais eficaz. Certamente, mas a sua área social-democrata, o governo dos Açores, César Vasco Cordeiro, é socialista, teve algum problema A imagem que deu para fora foi que não tinha esse problema. Mas realmente era assim ou foi a sua diplomacia que conseguiu esconder as divergências doutrinárias? Eu, por natureza, não sou uma pessoa conflituosa. E por isso o fundamental aqui não é para passar para os açorianos o conflito político. Eu nunca gostei de ver isso nos políticos. E foi retribuída do lado do Partido Socialista ou não? Deixe-me fazer aqui uma diferença entre o Governo da República e o Governo Regional. O Governo da República, quando eu entrei, era socialista. Sócrates. Sócrates, exatamente. E depois passou a ser social-democrata. Eu devo dizer que, a nível nacional, com o Partido Socialista no governo ou com o Partido Social-Democrata, eu sempre tive as melhores relações. E não tenho nada a dizer a nível central do Ministro António Serrano, por exemplo, da Agricultura, tínhamos sempre as melhores relações. Quando o interesse era o interesse do país, nós trabalhávamos em conjunto. E eu, inclusivamente, apresentava projetos que tinha na Forja e para os quais queria saber se havia uma sintonia perfeita com os interesses do país, porque isto é importante, que nós falemos a uma só voz quando estamos na Europa. Por isso, eu queria saber se tínhamos uma sintonia perfeita naquilo que eram os meus projetos e era capaz de apresentá-los sem receio que, por razões político-partidárias dos ministérios do governo Sócrates, se fosse depois passar para outros eurodeputados ou... Claro. Mas quando passa para o governo Passos Coelho, aí é que o Deus com os anjos, não? Calculo. Repara, mantive uma relação muitíssimo boa com todos os ministérios, usa-se de alguma outra franqueza, mas não tenho queixas a apresentar no que diz respeito a trabalho de proximidade também com o governo anterior. E eu acho que isto é importante que os nossos telespectadores saibam. Creio que depende também da postura das pessoas. Se nós usamos uma postura de coerência, de franqueza, de vontade de trabalhar em conjunto, de espírito de equipa, de criação de sinergias, somos capazes de ter bons interlocutores também. Claro. A nível regional, a relação nunca foi exatamente igual. E há uma... Não então, foi. Conte lá isso. Tenho 2 aspectos que agora neste fim de mandato e por isso início de memórias, eu acho que já pode ser começado a ser contado. Sobretudo durante o governo de Carlos César, claro. Um político muito aguerrido. Eu ia colecionando comunicados, eu já dizia que colecionava comunicados como quem coleciona medalhas, quer dizer, cada vez que eu era um pouco mais ousada naquilo que eram as minhas afirmações, lá vinha um comunicado desmentido do governo regional, que, devo dizer, nenhum deles correspondia à verdade e nisso, com toda a frontalidade, desafio quem quiser para ver aquilo que eu dizia e aquilo que era contraposto e era sempre ao lado. No caso, em geral, já não apenas governo César, governo também Vasco Cordeiro, aquilo que eu sinto que tem que ser melhorado no futuro, é o espírito de equipa. Não há espírito de equipa. Nós, açorianos, somos tão pequenos. Portugal é tão pequeno e nós não trabalhamos em conjunto. Eu nunca fui contatada por um membro do governo. Temos o problema das cotas leiteiras. Vamos sentar todos juntos à mesma mesa. Os senhores são eurodeputados. Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves. Nós temos aqui também o Governo Regional. Temos aqui o secretário. Temos aqui também gente da Repera. Vamos ver mas alguma outros vez especialistas. sugeriu esses encontros? Sempre. Aliás, assim que eu tomei posse, pedi uma audiência ao Presidente Carlos César, em julho,
14 de julho de 2009, fui recebida a 6 de dezembro de 2009. No caso do governo Vasco Cordeiro, foi imediatamente recebida, após ele ter tomado posse, eu pedi imediatamente uma audiência e a ambos mostrei a minha total disponibilidade para trabalho em conjunto. Para mim isto é assim, temos eleições, vamos a eleições, cada um apresenta as suas ideias e ganha quem o povo quiser. Acabaram as eleições, há só um interesse, é o interesse Teve da algum região, problema não há nada. dentro do PSD? O primeiro, eu gostava de lhe perguntar, o Presidente Cavaco Silva contactou consigo alguma vez como deputada europeia? Não há margem de outros, Institucionalmente. não há margem de outros deputados. Tivemos algumas reuniões, todos os deputados europeus. Com o Presidente? Com o Presidente. Outras conversas que eu tenha tido com o Presidente, eu própria pedi uma audiência formal, quando considerei que tinha um relatório que era de interesse nacional muito, muito relevante, e que por isso valia a pena apresentá-lo também ao Presidente da República. E ele recebeu? Sim, sem dúvida. E o resto, enfim, temos relações de amizade que eu considero serem um privilégio para mim. Digamos, na Europa, como deputada, qual foi o tema mais querido para si, aquele que conseguiu mais vitórias, entre aspas, como deputada? Tem algum ou foram todos iguais? Não, todos eles são efetivamente diferentes, daí a dificuldade em escolher. Aquele que lhe deu mais gozo, digamos assim, entre aspas e sublinhado, não é? Bem, deu muito, muito, muito gozo as regiões, o plasmar num documento as regiões, as zonas biogeográficas sensíveis. Foi quase uma emoção. Eu tinha conseguido colocar em duas partes diferentes do mesmo relatório o mesmo texto, sensivelmente. E o texto que dizia era: há zonas biogeográficas sensíveis no mar que nós queremos restringir à pesca que não seja a pesca da própria região, independentemente de ficarem entre as 100 e as 200 milhas ou para além das 200 milhas. Se forem, do ponto de vista ambiental, zonas biogeograficamente sensíveis, elas devem ser de acesso restrito à frota da região. Tentei negociar. Curiosamente, consegui muito mais apoios à direita do que à esquerda, inclusivamente os verdes. Os verdes não me apoiaram. Eu dizia, mas o argumento ambientalista, como é que vocês não apoiam? Incoerências. Quer dizer... Portanto, a cegueira partidária foi superior a... Exatamente, são verdes. O argumento era pura e exclusivamente ambiental, porque o argumento jurídico-político de preservar as nossas 200 milhas não vingava, e por isso fomos por outra porta, que é o ambiental, muito mais muito mais na moda, e os verdes não me apoiavam. Mas não posso acreditar. Mas não. E até ao fim não me apoiaram. A esquerda tem dessas coisas. É qualquer coisa. A certa altura começa a votação do relatório, e eu ali, cheia de nervos, a ver se aquilo passava, se não passava. Aquilo estava muito renhido, muito renhido. E eram dois textos. Chego ao primeiro texto e aquilo era voto de mão no ar, e o Presidente olha assim, não é? Está a ver 766 deputados, olha, chumbou. E eu disse assim, check. Quando é preciso gritar muito alto. Check, quer dizer, confirmação eletrónica. Quando a gente diz check, confirmação eletrónica. Bem, lá vai a confirmação. Eu estava nervosa, mas como ele já tinha dito que tinha perdido, eu disse, o máximo que pode acontecer é a confirmação eletrónica confirmar. Check, grito eu. Vamos à confirmação eletrónica. Lá vou com o meu dedo, carregar no verde, esperar, e é aprovado. Eu dou um grito. Eu dou um grito e é aprovado. E fiquei eufórica. A certa altura vem o segundo texto. Ele olha e diz, aprovado. E há um dos verdes que diz, check. E eu, não pode ser. Lá vamos nós votar e é aprovado outra vez. O meu grito foi o dobro. Claro. Esta foi talvez a votação mais emocionante que eu vivi no Parlamento Europeu. Eu ainda estou emocionada. Quem é que vai suceder a Durão Barroso? Nós não sabemos quem vai suceder a Durão Barroso. Mas a senhora sabe, calcula, não sei. presume. Sei do seguinte, nós portugueses e nós regiões ultraperiféricas, nós Açores, vamos perder um amigo. Vamos perder um aliado importantíssimo. Tinha ligação pessoal com ele? Claro, sempre. Todos os portugueses.
As pessoas não têm conhecimento disto e o próprio Presidente Barroso não pode dizer, porque obviamente a sua função implica que seja neutro em relação a todos os Estados-membros. Todo o problema que dizia respeito a Portugal em geral, mas como eu me dediquei particularmente às regiões ultraperiféricas e aos Açores, cada vez que eu sentia que havia um perigo verdadeiro, é um telefonema. E o Presidente Barroso envolve-se pessoalmente e por isso nós vamos, isso eu sei, vamos perder um amigo. Vamos perder um amigo e reparem, regiões ultraperiféricas, um estatuto conseguido quando éramos 3 países em 15, agora somos os mesmos 3 em 28. A região ultraperiférica dá discriminação positiva, cada vez os outros Estados-membros estão menos sensíveis para as discriminações positivas, porque discriminação positiva significa vantagens para uns, mais financiamento, por isso menos tolerantes, não é? Depois nós continuamos entre as regiões mais pobres da Europa e quando nós continuamos ao fim de quase 30 anos de adesão à União Europeia entre as regiões mais pobres da Europa, os contribuintes líquidos perguntam-se, então... Mas quem é que vai suceder a Barroso? E por isso, não vai ser um tão amigo de Portugal, Será o homem do Luxemburgo? Vai depender muito das eleições europeias. Do resultado, claro. Do resultado. Se for mais para a esquerda, o Martin Schulz, o alemão Schulz, vai ter mais hipóteses. Se for mais para a direita, que não a extrema-direita, que é um risco muito grande e vale a pena comentar brevemente, então Juncker vai ter mais hipóteses. Juncker, luxemburguês, é de um país pequeno, é de um país que tem uma comunidade portuguesa extraordinária, conhece muito bem Portugal. Eu penso que nos convinha muito mais, independentemente das tendências políticas, penso que nos convinha mais Juncker do que Schulz. Porquê é que não aceitou candidatar-se à reitoria da universidade? Eu não podia aceitar. E pelo seguinte, o prazo que o Conselho Geral estabeleceu foi o prazo mais curto possível. Dentro dos prazos possíveis, o Conselho Geral impôs o prazo mais curto possível. A minha candidatura à reitoria implicaria eu romper o compromisso com os açorianos. E isso eu não faço. Mas, Sr. Professor, o que faltava era muito pouco. Era menos de 10%, não é? Sem dúvida, mas existia. E há uma sensação de frustração na comunidade açoriana por não a ter como reitora. Já lá iremos, mas antes, porque é que eu não me candidatei? Eu teria, neste momento o reitor já tomou posse e nós estamos em março. Eu estou em plena função ainda e, como disse, a minha função vai até mesmo o fim de mandato. Quando o PSD Açores me convidou para integrar as suas listas, eu celebrei um acordo tácito com o PSD Açores. Quando eu fui a eleições e fui eleita, eu celebrei um acordo tácito com os açorianos. Eu não sei se os açorianos veriam de bom grado que a sua representante no Parlamento Europeu, numa fase que é tão difícil, em que há ainda tanta coisa em jogo, que passasse para outra cadeira. Dá sempre aquela impressão muito comum nos políticos, quando a minha cadeira já está a desaparecer, eu salto para outra mais confortável. Não quis transmitir essa imagem. Eu sempre critiquei isso nos políticos. Eu sempre critiquei. Mas repara, compromissos são compromissos, era a sua e o meu era este. Era a sua instituição. É a minha instituição. É a minha instituição e sofro por ela, porque a Universidade dos Açores está em situação muito difícil. Que tenho ideias sobre a universidade, com certeza. Que posso servir a universidade sem ser reitora, também. Com certeza. Não poderia ser de outra forma. Não me parece que eu pudesse estar bem comigo. Penso que os açorianos também não me desculpariam. E mesmo que fossem benevolentes e me desculpassem, eu não me desculparia a mim própria. Os compromissos, e aqui os açorianos podem ficar certos, eu levo-os até ao fim, quando os assumo. No Parlamento Europeu, na minha universidade, em qualquer função, aquilo que o destino me destinar, quando eu assumir um compromisso, é para cumprir. Mas deixe-me perguntar à mulher política que necessariamente se transformou, não é? 5 anos no Parlamento Europeu é impossível... Há 5 anos na minha vida, nem 10%. Pois não, mas intensificou imenso, digamos, o nadar nas águas da política. É impossível e nadar bem, não é? Como é que interpreta que a sua sucessora seja convidada para um terceiro lugar?
Olha, na lista. Sinceramente. Em relação a esse assunto, tenho dois comentários a fazer. O primeiro, de que quando se falava que o PSD provavelmente não iria, se não ter um lugar para as regiões ultraperiféricas, ou melhor, neste caso, em termos nacionais, para as regiões autónomas, só teria um lugar para Açores e Madeira. O facto de ter os dois lugares para Açores e Madeira elegíveis, acho que foi uma bufetada de luva branca e também mostra claramente que há um compromisso do PSD nacional em relação às regiões autónomas. Isso parece-me que é de louvar. Agora, a questão do terceiro lugar, para mim, merece outros dois comentários. O primeiro, que em termos de sucesso político do líder do PSD Açores, Duarte Freitas, é uma vitória conseguir o terceiro lugar. Gostava de saber, ou sequer não interessa, o que é que ele trocou para conseguir o terceiro lugar, mas não se consegue sem dar qualquer coisa em troca. Em termos efetivos, e vamos dizer então as coisas como elas são, e este é o meu segundo comentário, em termos efetivos, é verdadeiramente irrelevante. Por isso, é uma vitória política, ser o terceiro lugar e não ser o quarto, ou quinto ou sexto, mas em termos efetivos de serviço no Parlamento Europeu durante os 5 anos, é absolutamente irrelevante. O que interessa é ser elegível ou não elegível. Com certeza, está bem, mas vamos lá ver. No seu caso é uma professora universitária, portanto Sim. está, digamos, Professora universitária, catedrática, nomeação definitiva. É inatacável a escolha, portanto, trata-se de uma pessoa da nata, e portanto aí, sem um passado político criticável, não é discussão. Ali trata-se apenas de uma pessoa que tinha um lugar modesto na luta sindical. Doutora Berta Cabral, quando me convidou, disse-me que era importante, nessa altura havia a questão das cotas, não é? A retirada de Duarte Freitas, porque era preciso pôr uma mulher. Eu devo dizer que tenho muitas dúvidas quanto às cotas femininas e não aceitaria nunca a posição por achar que tinha sido escolhida única e exclusivamente por ser mulher. Claro. Ser mulher é uma característica da qual me orgulho, mas é apenas uma entre muitas. Berta disse-me que eu tinha, de facto, este estatuto a nível profissional e também uma experiência nacional e internacional e a posição na Casa Civil do Sr. Presidente e, enfim, toda a minha vida internacional, que eu sempre estudei no estrangeiro. Não posso fazer comentários sobre outros perfis, como compreenderá. Mas há de ter interpretado melhor que nós, que estamos de fora, a razão porque é que uma sindicalista que não é professora universitária, que não tem um passado político importante ou relevante, que não é uma pessoa que nos Açores tenha uma posição política importante sequer, porque é que o partido quis essa pessoa para terceiro lugar? Há de haver alguma razão. Eu acho que os açorianos devem estar descansados em relação a isto, porque é assim, Mas não, ninguém muda... Eu não lhe estou a perguntar sobre o descanso dos açorianos, porque o descanso dos açorianos, esse, infelizmente, é permanente, não é? O que eu pergunto é que, como mulher política, que andou 5 anos na alta roda da política europeia, acha que foi um bom sinal lançado pelo governo, por um partido social-democrata, ou pela coligação, não sei, indicando uma sindicalista com estas características, ou trata-se de uma mulher excepcional que nós ainda não conhecemos? Eu não conheço a pessoa. Não conheço a pessoa mesmo, e certamente por falha minha, não conheço o seu currículo, não conheço o seu perfil, não posso pronunciar sobre a pessoa. Estou convicta que ninguém troca para pior, porque isso não é inteligente. Por isso, quando... Mas isso já é a professora de filosofia a falar. Isto é cidadão com bom senso. Ninguém troca para pior. Quando nós trocamos para melhor. Por isso, esta nova candidata é melhor do que a anterior. Não há dúvida nenhuma. Os sindicalistas na Europa, no Parlamento Europeu, têm alguma importância a mais do que os não sindicalistas? Repare, essas questões, não, de maneira nenhuma. Aquilo que dá estatuto, e é bom que isto se perceba, é muito importante que nós consigamos, dentro dos 700, vão ser 751 deputados no Parlamento Europeu, é muito importante conseguir lugar-chave. Não são todos iguais, os 751 claro. Que vão para lá. Por isso, pessoas que têm, por exemplo, ex-ministros, bastonários,
catedráticos, sem dúvida, pessoas que se destacam na sua vida socioprofissional têm possibilidade de falar com mais autoridade, granjear o reconhecimento e o respeito dos outros e conseguirem assim também uma preponderância nas suas áreas de trabalho. Isso significa conseguir receber os melhores relatórios e, nesses mesmos relatórios, ter um papel, claro, muito mais influente a bem do país e da região que servem. Conseguem também, com autoridade, com muito trabalho, com reconhecimento interpares, que as suas propostas sejam aceites muito mais facilmente. Muito mais facilmente. As questões do trabalho, vejamos, são questões essencialmente do Foro Nacional. Não são questões do Foro... O desemprego é uma coisa, digamos, um flagelo europeu. É verdade, é verdade, mas é um problema que é transversal a todos os Estados-membros. Eu digo sinceramente, em termos de Açores, há para mim quatro grandes comissões que eu acho que nós não podemos estar ausentes. É a agricultura, porque a agricultura é muito importante em si mesmo e por outras razões, nomeadamente para a fixação da população nas 9 ilhas, e não como se está a verificar uma desertificação de algumas ilhas, e gera muito emprego direto e indireto. Estamos no fim das cotas, estamos com a revisão do POSEI, vai ser crucial na próxima legislatura. As pescas, porque nós temos muito mar e neste momento a Comissão das Pescas é que também é a Comissão do Mar. Eu estou envolvida neste momento em grandes projetos científicos a nível do Parlamento Europeu do arco atlântico entre os 5 grandes países da União Europeia que partilham o Atlântico, Canadá e Estados Unidos. É preciso desenvolver o conhecimento do mar e tornar os Açores não ultraperiféricos, mas ultracentrais, numa grande dinâmica aqui no Atlântico. E por isso, desenvolvimento regional, fundamental, e ainda me atrevi a uma outra, que seria transportes e turismo. Se o eurodeputado do PSD e o do PS se entrassem em acordo, isto é um desafio que eu faço aos próximos, entrem em acordo depois de serem eleitos e dividam as comissões entre si. Não vão 2 eurodeputados dos Açores para a mesma comissão, vão para 4 comissões, estendam a sua ação, trabalhem juntamente com o Governo Regional, com os setores, ampliem o seu arco de ação para se tornarem mais eficazes, porque é isso que interessa, não é competir, é complementarem-se. Muito obrigado pela sua gentileza de aceitar este convite. Foi um prazer. Obrigado pela sua lição. Com algumas perguntas difíceis. Muito obrigado. Vamos aos livros agora, não é? Vamos aos livros. Tenho aqui do professor Octávio Medeiros e outros colaboradores, Clero da Ouvidoria da Povoação, Notas Biográficas, um livro que ele me ofereceu ontem, por isso é que lhe dou esta primazia, seu colega da Universidade, embora já emérito. Temos aqui um caso muito engraçado das lojas de papagaio, cujo diretor ou principal responsável já passou aqui por esta prova e que agora publica um álbumzito muito interessante sobre as suas empresas ligadas e que é interessante que todas as empresas fizessem isto porque ficava, enfim, a história económica dos Açores facilitada. Finalmente, eu tenho 2 livros do meu irmão, Manuel, os memoráveis. Ele está muito zangado porque houve uma senhora escritora que lhe roubou o título e que publicou recentemente um livro com o mesmo título e que, enfim, não respeitou uma coisa feita por ele a respeito do que se passou nos Açores depois de 25 de Abril, e as poesias do afastamento. Ele é escultor, ele é poeta e um poeta de altíssima categoria. Que mais tirar do que julgaste dar, para tanto receber, nada serviu. Ficaste para sempre espelho de nada, recordação, vaga sensação de prazer, rastro de uma consulta de saberes, acumulados na já cheia tábua de olhares curiosos, filha de anseios domesticados que para tanto absurdo me ficaste. Muito bem, antes de terminarmos, falta-me apenas cumprimentar os nossos espectadores na Califórnia. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Para a semana voltamos, até lá.